Boa noite a toda a gente. Boa noite ao Martim, boa noite à Maria João. Que não dei boa noite. Expresso a minha gratidão e a de todos nós pela presença do Martim aqui esta tarde, esta noite. Há uns anitos, pré-pandemia, por sugestão da doutora Ana Lúcia, surgiu a ideia do Martim poder passar por cá para partilhar connosco o seu projeto da Orquestra Sem Fronteiras, dando oportunidade aos jovens músicos do interior do país neste projeto de democratizar a música. Chegou hoje este momento feliz de o acolhermos aqui. Obrigado pela sua presença e pela partilha de uma experiência de vida jovem e profunda. Como algarvio, quero lhe desejar as maiores felicidades para esta responsabilidade recente de conduzir a Orquestra do Algarve. Sem nada condicionar o percurso de Maria João Avilés nesta conversa, deixo aqui duas perguntas para um possível diálogo. Um colega seu, digo assim, sem saber dizer de outro modo, o maestro Daniel Barenboim criou e dirigiu a Orquestra pela Paz, juntando em sinfonia judeus, árabes e cristãos, israelitas e palestinianos, procurando que o ódio pode ser curado através da música. Pode ser curado o ódio através da música, Martim. E cito um teólogo italiano, que sou forçado a ler, pela estética e teologia, Pierangelo Sequeri, um milanês, músico também, filho de músicos, que sublinha a irrenunciável relação entre a música e o sagrado. Diz ele: o 900 moderno é a parte da civilização ocidental que mais resistiu, que mais se secularizou. Secularizou-se a pintura, secularizou-se a política, secularizou-se a filosofia, secularizaram-se as ciências. A música não pôde fazê-lo. Todas as obras-primas de 900, de primeira ou de segunda fila, estão ligadas ao sagrado. Porque a música não pode renunciar à sua origem sagrada. Será assim? Boa noite. Boa noite, Martim. Boa noite. Muito obrigada por ter vindo. Você tem 32 anos e, entre muitas outras atividades, dirige duas orquestras, em Idenha a nova Orquestra Sem Fronteiras e a Orquestra do Algarve, conforme o seu pai já referiu. Muito foi o caminho andado e muita coisa eu descobri agora ao preparar o meu trabalho de casa. Vou só lembrar que o Martim se licenciou em Ciências Musicais em Portugal e em Direção da Orquestra em Itália e continuou depois estudos nos Estados Unidos. E agora faço questão de dizer, obtendo sempre as notas máximas e honras académicas. Portanto, não foi qualquer aluno que passou pelos os diversos locais onde estudou. Pergunto o seguinte: num percurso invulgarmente rico e multifacetado como é o seu, que momentos é que foram decisivos para esse próprio percurso como ele foi? Ou seja, por marcarem algo que lhe provaram a si que você estava no caminho que queria. Então, boa noite a todos. Olá, Maria João, e a toda a gente que aqui está. É um prazer. Eu vou falar mais para aqui porque o microfone está deste lado, mas sintam-se todos abraçados pelo meu olhar. É difícil para mim falar de um percurso quando sinto que acabei de o começar, mas
para aqui ter chegado, sinto que se calhar o mais importante foram até os enganos ou os momentos em que eu senti que não estava no sítio certo. E, portanto, Hesitação? não, até mesmo com muita clareza saber que não é por aqui. E isso aconteceu, posso dar vários exemplos, alguns são mais pragmáticos. Aconteceu eu inscrever-me no curso errado, por exemplo. Em que sítio? Na Universidade Nova de Lisboa, quando eu saí do liceu, inscrevi-me em Ciências da Comunicação. E aguentei lá 3 semanas, talvez. E nada contra as Ciências da Comunicação, na verdade, acabo por usar muito a ferramenta da comunicação na minha profissão. Imenso? Bastante até. Bastante. E ouve-se mal? Eu vou... E agora? Ok. Então, estava a falar dos enganos e de quando sabemos para onde vamos, graças ao facto de não estarmos no sítio que queremos. E inscrevi-me no dito curso das Ciências da Comunicação e sentia-me a definhar ali dentro, com cadeiras fascinantes, mas que não me levavam a lado nenhum. E, portanto, para mim, isso foi uma primeira lição, que foi, eu ia profissionalizar a minha paixão. Portanto, muitas vezes as pessoas não o fazem e mantêm as paixões no âmbito amatorial, portanto, o seu hobby, o seu passatempo, aquele lado da vida sem mácula, impoluto, que não se deixa estragar pela espuma dos dias. Eu decidi atirar-me de cabeça para isso. E filo porque sabia que não estava no sítio certo. Muitos anos mais tarde, não muitos, mas alguns anos mais tarde, no fim da linha dos meus estudos, quando tinha acabado de fazer o meu mestrado, já depois de 2 licenciaturas em música, portanto, nos Estados Unidos, tomei uma decisão também, para mim, radical, que foi regressar a Portugal para, em Idanha Nova, criar uma orquestra. E, para dar a ideia do radicalismo desta decisão, é preciso explicar que eu estava numa escola, na cidade de Chicago, que admitia um aluno para mestrado e um aluno para doutoramento por ano. Portanto, era uma corrida de cavalos. A pessoa... Portanto, você foi um deles. Exatamente, eu fui um deles, e quando eu acabei os meus estudos, decidi voltar para fazer este projeto. E a razão disso ter acontecido foi eu sentir que eu não era um cavalo de corrida, num meio altamente competitivo, em que se calhar eu trazia coisas especiais enquanto artista, mas se acontecesse eu adoecer e não poder fazer um concerto, no minuto a seguir estava lá outro jovem igualmente motivado, igualmente preparado, e o meu lugar era ocupado. E isto ensinou-me que eu não era insubstituível a fazer aquilo que estava a fazer. E isso provocou-me uma certa crise, porque se eu sou um artista, como é que eu posso não ser insubstituível? Como é que o meu lugar pode ser ocupado por outro? Isto quer dizer que eu sou anónimo, então sou um pedreiro que deixa o seu trabalho feito e ninguém repara? E, portanto, comecei a pensar, a fazer aquilo que em inglês se diz o soul searching, pesquisar na minha alma, e cheguei à conclusão que em Idanha Nova eu ia ser insubstituível. E, portanto, fui falar com o meu professor, que me perguntava o que é que eu ia fazer. O de Chicago, estamos sempre em Chicago. Um professor russo, com quem queria muito, muito estudar, e tive de batalhar muito para ali chegar. E quando eu lhe disse, pronto, que o meu futuro, como eu imaginava, passava por este projeto, porque Portugal é um país de enormes assimetrias e desigualdade das oportunidades, e eu já estava fora de Portugal há 6 anos, e, portanto, decidi criar este projeto numa terrinha chamada Idanha Nova, que fica precisamente na fronteira entre Portugal e Espanha. E há alguma razão para ter sido, em especial Idanha Nova, a zona geográfica, ou ser um sítio com nenhuma música? Sim, Idanha Nova, na verdade, geograficamente faz sentido, porque está no centro do eixo norte-sul e este-oeste, na zona raiana, e é uma cidade que está na rede da Unesco para a música, das cidades criativas da Unesco para a música. E só para terminar isto, quando eu lhe disse que... O seu projeto. Exatamente, o meu projeto, ele reagiu com uma profunda desilusão e um enorme sentido de incompreensão. Para ele... Perda. Por perder também, uma pessoa tão talentosa. Eu acho que seria de perda também. Eu costumo fazer uma analogia que é como se eu fosse um investigador que está no CERN, na Suíça, a trabalhar com os melhores investigadores, e digo que vou voltar para a minha aldeia para abrir uma farmácia. Eu acho que foi isso que ele imaginou. Ou seja, esta pessoa veio até aqui e agora quer desaparecer nessa aldeia. E, portanto, lá está, no fim da minha linha de estudos eu senti, uma vez mais,
que aquele lugar não era meu e isso acabou por me conduzir a uma certeza Foi um grande maior. momento. Martim, mas eu não posso, agora já estamos em Idanha Nova, mas eu tenho que voltar atrás porque é muito invulgar também, que é um adjetivo que eu gosto muito e que se aplica muito a si, invulgar com 20 e poucos anos, ter fundado em Brescia, portanto fora do seu país e numa língua que não era a portuguesa, uma orquestra. Já havia um precedente no gesto de juntar um grupo de músicos e ser tão persuasivo que os leve a fazer um conjunto. Chamava-se Orquestra de Maggio. Eu gostava só que você sapiasse um bocadinho em Brescia para recordar o que é ter conseguido fazer uma orquestra tão novo. Então, Brescia, para quem não conhece, é uma cidade na Lombardia que fica precisamente a meio caminho entre Milão e Verona, a cidade de Paulo VI, a cidade do Arturo Benedetti e Michelangelo, e, enfim, são assim os filhos diletos da cidade. E é uma cidade riquíssima, com muita indústria. Aliás, acho que de toda a Itália é a cidade com o PIB mais elevado. E por ser uma cidade tão rica, uma pessoa esperaria muitas oportunidades e uma vibrância cultural que aquela cidade não tinha. Verona, por exemplo, ali a 40 km, não sendo tão rica, tinha muito mais pujança cultural, e Milão então não se fala. Mas, como todas as cidades italianas, Brescia tem um conservatório de música, tem um teatro de ópera, portanto tinha estruturas montadas. E eu, enquanto aluno do conservatório, tinha acabado de ali chegar e estava sequioso à procura das oportunidades. Onde é que eu vou dirigir um concerto ou uma peça? Será que há uma igreja que tem uma programação musical recorrente? Claro, ou será que há um teatro ou uma orquestra? E descobri que o teatro, chama-se Teatro Grande, de Brescia, tem um protocolo com o conservatório em que, no mês de maio, faziam 6 concertos com os alunos. Portanto, recebiam propostas dos alunos e acolhiam-nas com base no mérito que elas demonstrassem. E eu percebi que aqueles concertos eram destinados a música de câmara ou recitais a solo, não era para uma orquestra. E, portanto, eu telefonei para o teatro e fui de telefonema em telefonema até chegar à pessoa, ao programador cultural, e perguntei se ele via algum inconveniente em submeter uma proposta para uma orquestra. E ele disse, mas para a orquestra do conservatório, porque o conservatório tinha a sua própria orquestra. E eu disse, bom, sobre essa eu não posso agir em nome da orquestra do conservatório, ela tem maestro próprio, mas digamos uma orquestra de alunos do conservatório. E ele disse, bom, nunca ninguém se lembrou de fazer isso, portanto, mande lá a proposta e nós avaliamos. E com base nisso, isto devia ser novembro, portanto eu tinha chegado há 2 meses, conhecia muito pouca gente, eu fui para ali, o conservatório aquilo era um antigo convento, portanto corredores muito longos, e onde eram as celas, são agora as salas de estudo, e eu fui batendo de porta em porta, e a primeira porta toda estava lá uma violoncelista, e eu apresentei-me e tal, e disse, olha, não queres tocar num concerto com a orquestra? E ela disse, está bem, mas quem mais é que toca? Olha, por enquanto tocas tu, mas vamos ver se alguém mais aparece. E fui por ali fora descobrindo essas pessoas e formou-se esse grupo de músicos que queria tocar. E na altura precisávamos de um nome, portanto eu lembrei-me da Orquestra de Maggio, por ser o mês de maio e por o maio estar associado à juventude. E a verdade é que esse concerto correu tão favoravelmente que criou-se automaticamente uma expectativa para mais. E, portanto, naquele caso, o conservatório e o teatro ficam a 2 passos, portanto não tinha que ressarcir ninguém do seu esforço, claro. Mas ao fim de 2 anos já estávamos a tocar em Florença e em Colónia, ou seja, em cidades já bastante longe dali, onde eu já conseguia que houvesse um cachê para a orquestra, portanto os músicos eram pagos, e havia hotel, e havia autocarros e tudo isso. Mas foi um efeito bola de neve, que me deu algum traquejo, não minto, na hora de fundar a Orquestra Sem Fronteiras, porque muita gente, quando vê alguém com um plano, mas que só tem o plano, eu só tinha um PDF, só tinha um PowerPoint, o que as pessoas veem é, a ideia é boa, mas vai ter este problema, e vai-lhe acontecer isto, e depois vai precisar disto. E eu disse, não se preocupe, eu já passei por isto, eu sei que é possível. Portanto, de forma amigável, ganhei se calhar alguma experiência. E a orquestra esteve ativa entre 2014 e 2016, e depois é porque não era possível, por causa da sua vida, continuar com ela. Sim. Por causa disso. Sim. Mas deixou uma marca em Brescia, certamente. A experiência, com certeza, foi repetida e foi... Sim, eu ainda pensei, quando consegui o lugar nos Estados Unidos, ainda pensei se devia ir ou se não devia ficar em Itália para dar continuidade a um projeto que acarinhávamos e que estava a crescer e que finalmente já conseguia ser autossuficiente do ponto de vista financeiro.
mas estes projetos que são de empreendedorismo direto, a pessoa dá a cara, quando essa pessoa sai, o projeto dificilmente se aguenta em pé. Pelo menos um projeto tão verde como era este. Portanto, ao decidir ir para os Estados Unidos, fizemos um jantar de despedida e houve muitas lágrimas e pronto, mas ainda hoje o único cartaz de todos os concertos que já fiz, o único cartaz que eu guardo e que tenho é o da Orquestra de Beja. É o do primeiro concerto desta orquestra, que me lembra sempre de onde é que eu comecei. E há até um amigo da minha mãe que me liga sempre no dia 27 de maio, que foi o dia desse concerto, para me dar os parabéns por aquilo que foi uma espécie de um eclodir enquanto maestro. Bravo. Faz para o ano 10 anos. Esses mantêm naturalmente contacto consigo, o que é um ótimo sinal sobre a maneira como, sobre o que é e a maneira como está. Mas eu tenho uma curiosidade que me ficou aqui. O professor de Chicago sabe onde é que você está hoje e o que faz? Sabe, eu fiz questão de lhe dizer. E, entretanto, ele reformou-se, eu fui já dos últimos alunos dele. Curiosamente, ele foi o mesmo professor da Joana Carneiro. Portanto, dá a ideia da longevidade deste homem, enquanto é daqueles professores que são intergeracionais. Ele ficou curioso, nós tínhamos um elo muito próximo pelo facto de eu falar russo, conseguir fazer-me entender de forma aceitável. E ele é um expatriado, um homem, ele é judeu e fugiu da União Soviética na altura em que as coisas começaram a apertar para os judeus. O caso do Brodsky, por exemplo, é exatamente igual. E portanto, ele nunca mais voltou a falar russo, aprendeu o inglês e tudo mais. E, portanto, eu cheguei ali com uma chave emocional para ele, que era a língua-mãe. Claro. E, portanto, ficámos muito próximos, amigos até, e trocámos alguns e-mails quando eu voltei para Portugal. E ele, na verdade, não só Soube da orquestra. Sim, não só acabou por compreender a minha escolha, como fez com que eu fosse dirigir um concerto a São Petersburgo. Ou seja, ele próprio acreditava tanto no meu mérito que pegou no telefone e ligou para alguém em São Petersburgo e disse: vocês têm que contratar este miúdo, ele é português, mas vocês não vão acreditar, ele chega aí e... O que é que regeu? Música russa, na verdade. Para mim era um teste à minha capacidade de ter assimilado aquela cultura e aquela música ao ponto de ir a São Petersburgo, não aprender como é que se faz, mas mostrar que também sei fazer, sem ser. Como muito bem, consegui fazer os ensaios todos em russo e hoje em dia na Orquestra do Algarve temos alguns músicos russos e adoro ter estas interações musicais com eles. Martim, como é que alguém se descobre a si mesmo dentro da música e com vontade de fazer dela a sua vida e, sobretudo, com a capacidade de iniciativa que você tem para não só se desmultiplicar em diversos projetos pedagógicos, inclusive, como em várias abordagens na maneira como nos conta a música? Quando é que você deu por si na música, assim, definitivamente? Eu fui dando, nunca houve um momento... Mas desde pequenino, em casa, a ouvir ou... Sim, havia o meu avô materno, tinha uma coleção de discos que saíam com o público e cada disco eram discos monográficos, portanto acho que se chamava Coleção Grandes Compositores, e aquilo para mim enquanto criança era muito apelativo porque cada compositor tinha uma cor e, portanto, era muito agradável tirá-los da prateleira e ver o Schubert é o azul, o Bach é o encarnado, o Beethoven era o preto. E esta ideia de colecionismo, de abrir e ver o que é que sai lá de dentro, lembro-me de ser uma memória muito infantil e muito inócua também. O meu avô ouvia música, gostava, tinha sempre a Antena 2 ligada, mas eu duvido que ele soubesse o que é que estava a ouvir. Ele ouvia pelo prazer de ouvir e provavelmente não estava preocupado em reter se era uma obra de juventude de Mozart ou se era tardia. Ouvia pela beleza que isso trazia ao espaço dele. E para mim esse é um momento, podia lembrar mais 100, que no meu caso foi um bocadinho como as migalhas de Hansel e Gretel que me vão fazendo o caminho. Eu nunca fui obrigado a tocar, nunca houve uma prerrogativa em casa, como hoje em dia tenho imensos amigos que são músicos e que têm filhos, e os filhos começam a tocar música naturalmente, porque é aquilo que os pais fazem em casa, é quase... Claro, é o que eles veem. Por osmose, exatamente. E no meu caso isso nunca aconteceu, e eu cheguei até a ter momentos em que escondia um bocadinho
este lado porque via-o como um lado mais frágil. Aos 14 anos no Liceu Pedro Nunes, aqui ao lado, Sim. o que é fixe não é tocar piano, fixe era andar de skate, fazer surf, futebol. Eu lembro-me de uma vez, tinha e tenho um grande amigo que éramos da mesma turma, e ele já jogava rugby de alta competição e depois foi para a seleção e agora é treinador de rugby. E a certa altura ambos queríamos pedir dispensa para uma visita de estudo. E cada um tinha o seu motivo. Claro. E a professora fez-nos dizer qual era esse motivo em voz alta. Ele foi o primeiro e disse: o Fano tem um estágio com a seleção de rugby. E todos, uau, por favor, deixem, nós chamávamos-lhe o Lino, deixem o Lino ir. E o Martim, qual é a sua razão? Tenho um recital de piano. Uma audição de piano, para mim era uma vergonha, porque depois do outro, o Hércules vai defrontar jovens atletas e eu vou tocar Mozart. E pronto, portanto, isto para mim era um ponto suave. Se tivesse havido um desfecho mais, quer dizer, esse já foi com certeza um momento íntimo seu de não direi dificuldade, mas de algum desamparo frente à popularidade imediata do rugby versus um concerto. Exatamente, e uma certa vergonha, é um bocadinho, pois, não sei, como cultivar a poesia, ou se calhar há muitos jovens a quem interessa a poesia, mas têm vergonha de o dizer. Eu lembro-me que a primeira vez que eu soube que você tocava piano foi um dia que fui à casa da sua mãe, aquela casa magnífica do Chiado, e que vi um piano e disse: quem toca piano? O Martim. E eu pensei, um dia vou ouvi-lo. Eu tive a certeza absoluta. Então, se quiser, no dia 18, que vem no Teatro São Luís, vou tocar umas peças. Vai tocar o quê? Na abertura da temporada, vou tocar uma peça minha que escrevi para o Bernardo Sassetti quando ele morreu, porque aquilo vai ser na sala Bernardo Sassetti, e vou tocar uma peça de Kurt Weill, porque tem que ver com um espetáculo que vou lá fazer no ano que vem, sobre o Kurt Weill. 18 de... Isto só para dizer que, já que falou no assunto, eu dou-lhe dia 18 de dezembro Eu gosto que tenha dito em voz alta, assim, para toda esta capela ouvir. Martim, você fez render as bolsas recebidas, recebeu 2 ou 3, fê-las render, e sabemos isso, e vimos isso, e ouvimos isso. Fez brilhar o que estudou, dirige projetos educativos, leva a música onde ela não está. Essa intenção de agir assim resulta da responsabilidade que você acha que tem, ou é que eu lhe estou a perguntar se acha que tem, pelos dons recebidos. Conhece a parábola dos talentos? Quer contar-me? Quero. É a responsabilidade que nós temos em se somos beneficiados ou abençoados ou por talentos, há uma responsabilidade de os partilhar ou de os pôr a render de diversas maneiras. Eu assumo a responsabilidade de achar que você partilha da melhor maneira os talentos recebidos. Eu queria saber era se você acha que recebeu tantos dons, apesar de tudo, as bolsas, você depois fê-las, serviu-as bem, mas recebeu-as, é porque é bom. É porque é bom e toca muito bem e é requisitado e as pessoas admiram-no. Há uma responsabilidade extra nisso, há uma outra responsabilidade. Sim, eu faço muita coisa e sei que faço de forma digna, mas também sei que não sou o melhor em nada daquilo que faço. Portanto, digo aos meus músicos na Orquestra do Algarve que os melhores maestros com quem vocês vão trabalhar não sou eu, são alguns que eu vou convidar, mas esses maestros não trazem, se calhar, coisas que eu trago. Portanto, tendo mapeado mais ou menos o meu perfil, eu sinto que há quase que uma predestinação de eu ter de cumprir certas coisas, porque senão não vem ninguém fazê-las, ou vai demorar muito tempo até que alguém o faça. E de vez em quando, por exemplo, tocar nos sítios onde eu toco. Ou seja, eu hoje em dia faço questão que sempre que me pedem uma biografia, quando vou dirigir alguma orquestra, gosto de brincar, entre aspas, porque os maestros, sobretudo quando são jovens, querem mostrar tudo aquilo que já alcançaram e, portanto, dizer as melhores salas, as melhores orquestras com quem já tocaram, e eu faço questão de dizer: Martim Sousa Tavares, não sei quê, estudou aqui, já dirigiu concertos em São Petersburgo e Colmeal da Torre, Rio de Janeiro e Massainhas, Chicago e Orjais, ou seja, escolho os nomes das aldeias mais perdidas e estão lá no meio dessas grandes cidades, porque eu sei que, de facto,
eu não vejo ninguém a ir a esses sítios com uma orquestra e com o espírito com que nós vamos. Portanto, aqui de facto eu sinto que há uma missão, não sei se a trouxe eu próprio, se foi uma mochila que eu pus às minhas costas ou se ela apareceu aqui sozinha, mas de vez em quando eu até me sinto um bocadinho alado, quase como se fosse protegido, porque eu ainda não fiz tudo aquilo que tenho que fazer. E sei que é tão importante aquilo que eu venho fazer. Por acaso é curioso, vinha para aqui há bocado de moto, eu ando de moto pela cidade, já tive um acidente muitíssimo aparatoso, mas não me assusta, porque eu sinto que tenho ainda tanta coisa para fazer que o fim não pode ser já. Seria completamente absurdo. Claro. E, portanto, isto para levar à sua pergunta, eu acho que sim, há algumas coisas que eu tenho que não podem ser desperdiçadas. E eu tenho noção de ser o guardião dessas coisas e, portanto, sinto que sou um bocadinho escravo dessa circunstância, trabalho muito mais do que gostaria, ando sempre muito mais cansado do que a minha natureza pede, mas lá está, são coisas às quais eu não consigo dizer que não e não consigo virar-lhes a cara. E não é por dinheiro que eu trabalho, é mesmo por... A responsabilidade é o achar que tem Sim, que partilhar, levar, mostrar. É por paixão e por um sentido de responsabilidade, eu acho. É como Pois, é um bocadinho, se calhar, como a paternidade, não é? Uma pessoa quando tem um filho também não dorme as horas todas que quer, ainda também não tem a vida social que queria, mas há um valor mais alto que se impõe, que é criar aquela criança. E eu sinto um bocadinho isso. Sem querer parecer arrogante com a história de ser protegido, mas é aquilo que sinto. Não tem nada de arrogância, está a explicar muito bem. Você é batizado, fez a catequese na escola, fez a primeira comunhão, mas depois, mais tarde, afastou-se, mas nunca ninguém, nas suas casas de avós ou de pai e mãe, nunca ninguém lhe impôs nada, nem o obrigou a nenhuma prática religiosa. O que eu queria perguntar-lhe era, embora eu gostasse de saber o que é que ficou, agora meti isto aqui porque me lembrei, o que é que ficou do seu encantamento, se ele se lembra disso, quando a sua avó materna lhe contava histórias da Bíblia, baseadas na Bíblia, e que você se encantava. Há restos disso, o que é que fez disso? A minha avó materna, que está aqui sentada, a minha avó Helena, tenho duas avós com nomes gregos lindíssimos, Helena e Sofia. A minha avó, a Maria João, usou a palavra afastar-se. Eu acho que não me afastei porque eu nunca estive verdadeiramente lá. Ou seja, de facto, o meu percurso, eu fui batizado sem ter pedido para ser batizado, fiz a primeira comunhão no Bless Oblige, mas acabei por mais tarde eu próprio me interessar. Por exemplo, as traduções do Frederico Lourenço, sobretudo o Novo Testamento, já li e reli, já estive aqui neste espaço a ver o Luís Miguel Sintra a fazer uma leitura semi-encenada das passagens da Paixão, ou seja, interessa-me a bondade e a sabedoria que há onde quer que ela esteja, e muita dela passa por aqui também. Não tenho a parte confessional e da fé. Em relação à minha avó, é curiosamente um elo muito grande que temos. Por exemplo, a parábola dos peixes no lago da Galileia, que eram 120 ela lhe peixes, contava. exatamente, e que quando ela me contava eu dizia, eram 120, não eram 121. Os peixes. Exatamente, eu era um miúdo pequenino, portanto, esta ideia de ver as parábolas não como algo sagrado, mas como uma história com a qual se pode interagir e sobre a qual se pode refletir, é uma coisa que me interessa muito. E mais tarde, quando li, por exemplo, o Evangelho segundo São João, que foi aquele de que mais gostei, tinha muita curiosidade de perguntar à minha avó, que os conhece muitíssimo bem e que vive neles, o que é que pensava do Evangelho segundo São João. E, curiosamente, confirmou aquilo que eu imaginava, que é o Evangelho do amor. É o Evangelho, se calhar, mais puro, em que sentimos que estamos mais próximos da essência de Jesus. É menos agiográfico, menos correto, até se calhar, mas tosco, às vezes até, mas muito puro por essa razão. E, portanto, há este lado engraçado de eu, um leigo completo, né, que acabei de ler o Evangelho na tradução do Frederico Lourenço, e acho que já sei alguma coisa sobre isto, e de repente vou confrontar-me com a minha avó e vejo isso confirmado. Isto, já não sei de onde é que partimos para vir aqui dar na pergunta. Não, eu estava-lhe a perguntar se embora não tenha sido obrigado, mas sendo músico, e portanto convivendo com o sublime, com a maravilha, com o deslumbramento que é a música, se você, quando você sente
que se transcende na direção da orquestra, que a orquestra conseguiu um momento quase mágico, uma série de momentos quase mágicos. Que nome é que dá a essa noção de transcendência, ou a sensação, a impressão, se quiser? É muito fácil responder, porque é um tema que já foi pensado e debatido por muitas pessoas, e a palavra à qual se chegou é o inefável. A música, sobretudo a música instrumental, se eu me sentar ao piano e tocar durante 15 minutos, são sons que não têm um significado verbal, não há ali um vocabulário, um léxico, embora haja uma sintaxe das ideias, e por essa abstração à qual as outras artes só chegaram muito depois. A pintura abstrata é uma coisa que nasce com o Kandinsky há cento e poucos anos. Sim. A música já lá estava há muito tempo e, portanto, muitos filósofos se questionavam porque é que a música, de facto, nos faz sair de onde estamos e nos eleva ou nos faz transcender o plano. Exato, porquê? E é esta característica inefável que a música tem, que é, de facto, nós não a conseguimos colher com palavras. Se a conseguíssemos descrever, não era música, era prosa, era qualquer outra coisa. E, portanto, sendo uma porta aberta para emoções em estado puro, as pessoas acabam por encontrar na música muitas vezes o refúgio das suas vidas e perdem-se na música, procuram a música, e a música pode ser resgatadora por esse... Deus também podem encontrar. Também podem encontrar Deus, e aliás muita da música que me cabe dirigir foi escrita para Deus, ou graças a Deus. Todas as sinfonias de Haydn, as grandes missas, exatamente, o Haydn, sim, ele, sempre que terminava uma sinfonia, ele punha duas palavras no fim, que era Laus Deo, que era esta sinfonia é um louvor a Deus. Independentemente de ser a sinfonia da caça, de ser a sinfonia do adeus, de ser uma sinfonia até jocosa, era sempre ad maiorem, era sempre com essa ideia. A música de Bach, nem adianta falar, mas música de Brahms, enfim, até a música de Stravinsky, que era um homem profundamente crente, mas para mim o mistério é quando sentimos essa mão de Deus, se lhe quisermos chamar, essa beleza inexplicável que não pode ter vindo de um ser humano finito e mortal, quando essa música é produzida por pessoas que sabemos que eram crápulas, pessoas detestáveis, execráveis, a quem nós não... Está a pensar no Wagner. Estava a pensar no Wagner, de quem falámos ali fora, mas, por exemplo, o Carlo Gesualdo, que é um dos grandes compositores do Renascimento, foi um assassino. Mas vamos pô-los, apesar de tudo, num entre parênteses mais pequeno, para não, eu percebo o seu ponto. Como é que é possível, sendo um crápula na vida de todos os dias, na vida cotidiana e na prática cotidiana, ascender-se ao sublime através da música? Mas nem posso pensar nisso quando estou a ouvir Mozart, ou a grande missa de Mozart, ou as Beethoven, tantas elas, não é? No fundo, eu estava-lhe a perguntar isto porque, como o Sr. Padre disse há pouco, não se secularizou. A música é muito interessante. Parece-nos a nós, quando estamos a ouvir uma missa de Bach, que, agora vou ser talvez simples demais para si, mas que naquele momento Bach tinha que estar a fazer uma cantata, a falar com Deus ou Deus com ele. Tinha que ser qualquer coisa, como você dizia há pouco, não pode ser só nos limites do humano. Isso não lhe deu uma necessidade de busca ou de aprofundamento do que pode ser o divino e o sagrado, de chegar mais perto de uma espiritualidade? É assim, eu estou à espera do meu incidente na estrada para Damasco, porque as portas estão abertas, eu tenho contacto regular, íntimo, próximo, solitário, profundo, com belezas sem fim, portanto inexplicáveis. Estou em contacto com esse absurdo da beleza, mas lá está, nunca caí do cavalo até hoje. No dia em que cair, cá estarei para abrir os olhos e olhar diretamente para a luz, mas ainda não aconteceu. Não venho de um lugar de recusa, nem de... Não, com certeza. Eu é só porque primeiro atendi àquela frase não ter sido a música secularizada, e segundo era para tentar perceber o nome a que você dá a essa transcendência, mas
quando se transcende a si próprio, o que é que isso é? Mas você já explicou bem, eu agora queria saber como é que se passa para os seus jovens músicos de Idanha Nova e numa Orquestra Sem Fronteiras, como é que se transmite, sem ser só pela regência da orquestra, justamente o sentido de que aquilo pode ser um momento sagrado? Há uma coisa que eu gosto muito de fazer e não é só com os músicos da Orquestra Sem Fronteiras, funciona também com profissionais muito navegados, que é, eu tenho um ouvido muito harmónico. Há pessoas que vão mais pela melodia, há pessoas mais rítmicas. No meu caso é a harmonia. A harmonia é a cor, é o acorde, é olhar ali para aquele painel, por exemplo, tem uma cor. Hilda David. Exatamente, aquela harmonia, aquilo não tem uma melodia, não tem uma figura, não é? Mas a minha forma de ouvir é muito parecida com aquilo que ali está. E muitas vezes, para mim, os momentos mais especiais escondem-se nas harmonias, na junção que faz todos aqueles instrumentos a tocar juntos. E muitas vezes o que eu faço é, aconteceu a semana que passou, por exemplo, tive um concerto no Algarve na sexta-feira e estávamos a tocar uma peça que, a meu ver, lindíssima, de um compositor espanhol chamado Juan Crisóstomo Arriaga, que morreu com 19 anos, no princípio do século XIX, ninguém o conhece, e ele escreveu uma sinfonia de uma beleza perturbadora, não se percebe bem quem era aquele rapaz, é trágico ele ter morrido. E a certa altura a orquestra estava a tocar aquilo, e a música que a orquestra não conhecia, portanto estávamos a ler aquelas notas, mas a mim estava-me a custar que algumas daquelas notas estivessem a ser tocadas sem sentido. E entendo que primeiro é preciso ler as palavras para depois trabalhar sobre elas. Portanto, deixei que a orquestra passasse uma ou duas vezes pelos mesmos lugares e à terceira vez parei e pedi a todos os músicos para tocarem só aquela primeira nota que tocam no compasso 130 e tal, que é uma nota que dura meio segundo, mas ficamos só parados e aquilo que aparece é um acorde lindíssimo. E agora que eu mostrei este acorde, agora que nós sabemos que ele está aqui, vamos tocar para ele. Portanto, vamos ajustar o nível da nossa beleza e a nossa intenção sabendo que ele está aqui. E, portanto, isto é um bocadinho como todos os dias fazemos o mesmo percurso e há um dia que paramos e reparamos num detalhe de beleza que está ali e isso muda não só esse dia, mas muda esse percurso. Nós nunca mais voltamos a passar por essa rua sem olhar para ele ou sem pensar nele. E a música tem isto espalhado por todo o lado. Portanto, eu gosto muito de às vezes parar e fazer emergir estes pequenos ovinhos de Páscoa, se quisermos, que nos fazem subir outra vez para um patamar de beleza e nos lembram que estamos aqui, de facto, para tocar com intenção e na esperança de que isto passe também para quem nos ouve. Para a plateia. Martim, são duas orquestras de natureza forçosamente muito diferentes, a Sem Fronteiras e a do Algarve. Eu gostava que só que parasse um bocadinho na de Idanha Nova, por causa da natureza da própria orquestra, Sem Fronteiras, jovens, como é que é? Foi fácil fazê-la, foi fácil mobilizá-los, agora que está fácil feito, concretizar. Agora que está feito parece que foi fácil, mas é daquelas coisas que se eu tivesse que fazê-la de novo já não seria capaz. Portanto, ainda bem que já está feita nesse aspecto. Na prática é uma orquestra que tem sede em Idanha Nova, mas não é só de Idanha, nós congregamos todos os jovens que estudam nos conservatórios, nas escolas profissionais, no ensino superior do interior do país, mas também do lado espanhol, e juntamos estes músicos, e a ideia é que eles perseverem, que eles não desistam da profissão, e portanto eles ganham, muitos deles começam a ganhar o seu primeiro dinheiro, muitos não, eu diria mesmo todos, o 99% dos mais de 300 músicos já passaram mais de 300 nestes quase 5 anos. Nós temos sempre tabelas de músicos rotativas, porque queremos os melhores alunos, e quem pode indicar os melhores alunos são os professores. Portanto, os professores é que respondem às nossas convocatórias e dão-nos listas de músicos. E, portanto, nós juntamos estes músicos e a primeira coisa que temos de fazer é apoiá-los, para que eles acreditem na música enquanto profissão e para dar um exemplo, de facto, da assimetria do nosso país. Há concertos em que estes músicos recebem 250, 300 euros, ou seja, é um cachê digno para um fim de semana de ensaios e um fim de semana de concertos, mas
para muitos destes músicos isto faz muita diferença até na economia familiar deles, e quando os pais veem que aquele filho, por tocar clarinete, de repente trouxe 300 euros para casa por um concerto que fez na Covilhã e outro em Belmonte, isto de repente é uma luz para que aquilo que era um caminho de cabras se torne numa coisa brilhante e de um enorme orgulho para as famílias. Portanto, em primeiro lugar, queremos apoiar estes jovens, mas depois, já que temos uma orquestra, que é uma coisa tão rara, tão preciosa, e estamos no interior, então a segunda prioridade, quase ao nível da primeira, é tocar no máximo, do maior número de sítios possível, sobretudo aqueles onde uma orquestra de facto nunca foi vista nem imaginada. Exatamente, portanto nós temos um conceito que se chama a orquestra de bolso, que é uma orquestra mais pequenina, uma orquestra 4x4, mas ainda assim completa, com os naipes principais, que tem que caber na Igreja Matriz, tem que caber na Casa do Povo, tem que caber no Salão Paroquial, tem que caber numa IPSS, já tocamos em todos os sítios que possa imaginar, para as pessoas do lugar. E são concertos em que eu estou à conversa com as pessoas e faço questão de explicar porque é que esta música é tão especial e tão bonita. E as pessoas vão. As pessoas vão. Já nos aconteceu uma vez numa igreja, não sei qual era, nós fazemos uma coisa chamada as maratonas com a orquestra de bolso. Convido, se quiserem, há um documentário feito sobre isto que estreou no Porto Pós-Doc o ano passado. Está tudo no YouTube. Como é que se chama o documentário? Chama-se Maratonas. Portanto, se procurarem Orquestra Sem Fronteiras, Maratonas, chegam lá facilmente. Mas aconteceu-nos, certa vez, isto é, ao longo de um fim de semana, nós tocamos em 4, 5, 6 aldeias dentro do mesmo concelho. E aconteceu-nos, já não sei em qual concelho, se era Belmonte, se era... Enfim, ali na zona da Serra da Malcata. Aconteceu-nos nesse fim de semana, nós íamos tocar em 3 aldeias e logo na primeira aldeia da manhã o concerto era na igreja, como normalmente costumam ser, porque é o anfiteatro que todas as aldeias têm, e tocámos aquele concerto e eu estava a apresentar as músicas e tudo isso, e a última peça era sobre o amor. E era uma peça, enfim, muito bonita, muito sensível do Grieg. E pronto, e aquilo concluía o concerto e, portanto, eu levanto a orquestra e despedimos-nos. E há um senhor ali da aldeia que se pôs à frente da porta da igreja e disse assim: isto foi a coisa mais bonita que já aqui passou, vocês não podem ir embora. E eu, portanto, estávamos barricados ali dentro. Capturados. Exatamente. E não podem ir embora, não podem vir aqui, dar-nos isto. E depois, exatamente. Eu disse, bom, somos sensíveis a isso e, portanto, prometemos voltar, em primeiro lugar, mas por enquanto temos que ir atender outros fregueses, também nas aldeias do lado. Portanto, porquê é que não fazem o seguinte? Venham connosco. Exatamente, venham connosco e veem o mesmo concerto na próxima aldeia, que é aqui a 3 ou 4 km pela Estrada Nacional. Dito e feito, saímos nós para o autocarro da orquestra, saiu a aldeia, trancaram a igreja à chave, meteram-se nos seus carros e vieram atrás de nós para a aldeia número 2 do dia, que já estava a igreja cheia, porque já lá estavam as pessoas dessa aldeia. Portanto, chegaram as da primeira aldeia e a igreja ficou a abarrotar. E no fim do concerto eu disse, bom, há aqui dezenas de pessoas que nos acompanham desde a aldeia anterior, se quiserem, se gostaram, quem gosta come mais, não é? Portanto, venham connosco para a próxima aldeia. Dito e feito, parecíamos o flautista de Hamelin, e no fim as pessoas já não cabiam dentro da igreja. E foi engraçado, porque contaram-me depois que já eram tantas pessoas que extravasava a igreja, estavam cá fora no adro e passavam a palavra uns aos outros. O que é que o maestro agora está a dizer? Ele agora está a falar sobre o Grieg e não sei o quê. E isto passava de boca em boca por pessoas que não sabiam quem era o Grieg nem nada, mas que estavam ali a ver aquele fenómeno. Maravilhadas. Exatamente. E voltámos a esta aldeia. Muito bem. Durante o ano da pandemia. Eu há bocadinho estava a dizer que se tem a capacidade de, com uma grande serenidade até, e nunca sem nenhuma espécie de alarido, se desmultiplicar. E eu sei que é curador da revista Brutéria, onde escreve até de vez em quando, e onde se sente bem. O que eu queria saber é, havendo essa proximidade aos jesuítas, ela é muito mais cultural que espiritual e, sobretudo, mais intelectual que religiosa. Sim, eu aceitei o desafio e a honra de estar no Conselho Editorial da revista Brutéria, que há coisa de 2 anos admitiu pessoas novas. A revista Brutéria, como saberão, já tem mais de 100 anos. E portanto tem 130 ou não sei. É já bastante antiga. E, no fundo, aquilo que se queria, não só para aquela revista, mas para aquilo que me parece ser o projeto da Brutéria, era uma mundividência
que fosse além das barreiras dos jesuítas ou da igreja ou até de uma ideia religiosa. E, portanto, entrou o Paulo Pires Duval, diretor do Plano Nacional das Artes, Sim, sim. E, portanto, temos ali uma quantidade de vozes novas que fazem todo o sentido para aquela visão da Brutéria, que é mantida por um corpo de jesuítas, mas também por pessoas que não estão ligadas nem à religião, nem a nada daquilo, mas que trabalham na área da gestão cultural e da curadoria de exposições e, portanto, são reuniões que eu acho que se alguém entrasse ali e dissessem, atenção que está uma reunião de uma revista de jesuítas, diziam, não acredito. Não é possível porque o à vontade, os temas, a atitude das pessoas é tão natural que se calhar para muita gente Mas Deus isso também não seria... exclui à vontade. Precisamente, exatamente. A fé não exclui o à vontade. Precisamente, e eu acho que para muitos a surpresa é esta naturalidade, e eu sinto mesmo com a música clássica. A música clássica também é vista como uma coisa áulica, em cima de um pedestal, e cheia de regras, e cheia de premissas e vícios, que não deve ser simples, acessível, cotidiana, deve ser para todos, uma porta aberta. E eu acho que me revi nessa forma de estar da Brutéria, e portanto a nossa relação começou comigo a escrever ao Padre Francisco Mota, pedir se ele aceitava um texto meu na Brutéria, porque eu achava que fazia sentido ter um texto sobre música, e já que tem textos sobre todas as artes, a minha proposta foi aceite, depois foi a vez deles me pedirem outro texto, e depois outro, e depois veio esse convite. Martim, estamos quase a acabar e evidentemente que eu não posso deixar de acabar com a sua família de um lado e do outro, mas queria só, você na minha cabeça, mas eu naturalmente não estou certa, você é muito atraído pela música contemporânea, mas gosta muito de reger e tocar, e toca muitas vezes piano, música clássica. Se tivesse, por absurdo, que escolher onde é que se sente melhor, mais você próprio, mais perto do tal transcendência, mais perto daquilo que é a essência da música. Não tem que escolher, mas... Não, mas para mim é fácil, eu sinto-me bem e sinto-me confortável nas periferias. Por exemplo, o compositor de que falei, o Juan Crisóstomo Arriaga, é espanhol. Periferia absoluta, ninguém conhece aquele nome. Eu posso fazer com aquela música muito mais do que posso fazer com Mozart, porque tiraram, e toda a gente conhece isto. Portanto, está nos ouvidos, toda a gente tem um espaço de manobra. Não é que eu queira subverter o Mozart, mas é muito mais gratificante para um artista descobrir não ter de caminhar sobre um caminho de ossos e de nomes que estão para trás, que já fizeram isto muito melhor do que eu. Portanto, a música contemporânea, leia-se, a música que é feita hoje, não necessariamente a música da vanguarda dos anos 70, porque o termo música contemporânea, para muita gente, é verdade. ainda é o pling-plong-pling da cacofonia. Mas, portanto, a que é feita hoje tem o valor da descoberta, que é uma coisa maravilhosa. Exatamente. A descoberta em si. A descoberta e, para mim, a relevância. Ou seja, eu posso defender facilmente, e podia fazê-lo aqui, que a música de Mozart é mais necessária do que nunca. Nunca foi tão relevante, nunca foi tão urgente, nunca foi tão acertada. Mas... por muito que isso seja verdade, o Mozart nasceu em 1756, num mundo que já não existe. Ficou a música dele. A música de hoje nasceu hoje, por pessoas que estão aqui hoje, vivas hoje, no mundo de hoje, e interessa-me essa voz. E acho que é necessário que alguém a defenda, porque senão a música clássica vai se transformar numa vitrine de museu, que é só conservamos as coisas até 1900, e tudo o que vem depois disso é um fenómeno pouco interessante. Martim, houve sempre, e é verdade, em si um imenso pudor e um recato face ao seu berço. E, no entanto, eu não posso deixar de lá ir e pergunto o que é que ficou impresso no seu coração, mas também na sua razão, da sua infância, adolescência e juventude, passada uma parte na Travessa das Mónicas, onde eu tanto visitei os seus avós e os seus tios, e o seu pai, e dos seus avós maternos e paternos. Ou seja, mesmo com essa reserva, que lhe fica muito bem, o que eu queria perguntar era se alguma coisa tem que ser explicada por esse caldo de cultura, ou não? Pelas circunstâncias do seu berço, as pessoas absolutamente excepcionais que compuseram
a sua paisagem humana quando era pequeno e quando cresceu? É difícil responder a isso na primeira pessoa. Aliás, estão aqui 3 pessoas que podiam dizê-lo melhor. Minha tia Sofia, homónima, filha da minha avó Sofia, Exatamente. a minha avó Helena e a minha mãe, porque é difícil a pessoa ter autocrítica sobre aquilo que foi a sua própria educação. O que eu posso dizer, isso sim, é que muito cedo percebi que havia coisas muito importantes e que se respeitavam e, portanto, esse respeito, que no caso da minha avó Sofia, por exemplo, chegou no meu lado até a ser quase excessivo, ao ponto de eu me sentir intimidado por aquela pessoa e só desenvolver uma relação neto-avó, se calhar mais tarde. Eu lembro, por exemplo, quando o meu pai, quando eu tinha as primeiras aulas de piano, o meu pai quis mostrar à minha avó, veja lá, o seu neto agora está a ter aulas de piano, mas em casa da minha avó não havia um piano. Portanto, o meu pai fez-me cantar o hino da alegria, si, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, sol, fá, si, si, lá, lá, si, si, dó, para ela ver, e a minha avó disse, bom, tá bom, já chega. Ou seja, de facto não era por ali, mas eu estava aterrorizado, como se aquilo fosse uma audição, de repente, para a minha avó, eu deste tamanho, não é, na Travessa das Mónicas, a cantar isto. Portanto, eu sou o neto mais novo, aquele que tem menos memórias diretas, mas muitas delas herdadas. No caso do meu avô Francisco, eu nem o conheci, eu tinha 1 ou 2 anos quando ele morreu. E as memórias herdadas não são menos válidas do que as memórias vividas, são memórias validadas e transmitidas. Claro, por isso é que eu pergunto. E das quais eu sou, de certa forma, guardião também. Exatamente. E é através dessas que eu acho que me construí nesta constelação familiar e lendo aquilo que a minha avó escreveu, lendo aquilo que o meu avô escreveu, lendo aquilo que eles fizeram, aprendendo com este exemplo. E dos seus pais. Exatamente. Dos pais que são dotados e publicamente dotados. Exatamente, e enfim, e a lista na verdade continua, porque depois há também o Tomás de Nalbrainer, que tem um livro de memórias extraordinárias, mas a minha tia Maria também tem vários livros de poesia, exatamente, portanto, a pessoa às tantas tem que pôr um garrote na coisa, senão eu nunca vou ser eu próprio, vou ser só o filho e o neto. Como vamos sempre numa descoberta daquilo que você vai sendo capaz de fazer, só para acabar, qual é que é aquilo que você está a pensar agora que nunca fez e vai poder fazer um dia? Ou talvez até para o ano. Agora aceitei, depois de muitos desafios, passar as melhores ideias que tenho para o papel, portanto estou a escrever um livro que já prometi ao Carlos Vaz Marques, portanto posso dizê-lo publicamente, é mais um prego no meu caixão, mas comprometo-me com isso. Mas um livro sobre música, sobre aquilo que eu acho que é uma forma humanista de estar na vida, enriquecida por todas as artes, portanto vai ser um livro de não ficção, são ensaios, que eu organizo com um fio condutor que parte da minha própria experiência. Portanto, eu acho que ler filosofia é menos interessante do que ler coisas genuínas e vividas e validadas por alguém. Portanto, isto é sempre o meu ponto de observação sobre as coisas e aquilo que eu fui descobrindo e aquilo que eu imagino. E, enfim, há muita gente aqui que se calhar ouvia os meus programas na Antena 2, ouvia os programas na RTP2. E no Observador? Exatamente. Eu não quero fazer uma compilação daquilo que já fiz, é só rearrumar as melhores ideias e pô-las por escrito. Portanto, isto é o projeto, por exemplo, que eu sinto que me dá um bocadinho asas neste momento. É para sair em 24? É para sair assim que possível. O Carlos gostava muito que ele já cá estivesse, mas acredito que sim, no ano que vem. Estou a pensar nisso. E em música, continuar com as 2 orquestras e... Em música, na verdade, aquilo que mais me interessa neste momento é o trabalho criativo. É eu próprio fazer música para me disse que para tinha teatro, feito para... a Sala Sassetti sobre o Sassetti. Sim. Exatamente. Nesse caso é uma música já bastante antiga. Ele morreu em 2012, portanto é uma peça que eu nunca toquei em público, portanto vou estreá-la, embora em petit comité já foi muito ouvida. Mas eu sempre escrevi música, muita dela para a gaveta, e desde que voltei para Portugal decidi deixar de o fazer. E, portanto, quando alguém me pede a minha música, eu escrevo para ela ser ouvida, e tem feito em diversos contextos, e felizmente tenho recebido muitos desafios para fazer música para peças de teatro, ou para filmes, ou para bandas sonoras, ou coisas assim, e portanto é um tipo de trabalho que me interessa muito neste momento. Vamos esperar por esse livro e pelo concerto do dia 18. Esperem, sim, que ele apareça. Martim, não sei se não fiquei com a ideia de ter falado
Com um sobredotado, é uma palavra... Não diga isso, não diga isso. Eu já sabia que você ia reagir assim, porque é uma palavra assustadora. Eu sei, eu reconheço que é assustadora, mas você foi de facto abençoado com muitos dons que põem a render. E eu dou-lhes parabéns por isso e agradeço-lhe imenso ter vindo aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por terem vindo na próxima quarta-feira. Portanto, hoje foi excepcional ser uma segunda pela vida do Martim. Na quarta-feira, 29, será a última conversa com a nossa querida Hilda David, que tanto trabalhou aqui com o Padre Tolentino, pintou aquele magnífico mural e trabalhou em muitos livros e quadros em estreita colaboração com o Cardeal Tolentino. Espero por todos. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Padre, faça favor. E a despedida, os avisos, quase. Publicamos estas partilhas no site da Capela. Convido a quem não está inscrito que entre nessa plataforma capeladorrato.org e inscreva-se, para ir recebendo as notícias e esta partilha espiritual de beleza que fazemos e continuaremos a fazer. Martim, este ano, em julho, lá pelas estradas do Algarve, ouvindo a Antena 2, vi um programa seu, não me recordo qual era o título, mas recordo-me do conteúdo. A industrialização com a martelada mecânica a inspirar a própria música. Desejo-lhe uma feliz publicação do livro, que continue a tirar a música da gaveta para nós e uma feliz queda do cavalo. Atrevo-me a dizer, isto é a hermenêutica minha, que está mais perto da queda do que o próprio São Paulo. Ele ia com o coração cheio de ódio e de agressividade, pronto a matar, creio que não será o seu lugar. A Maria João publicou a belíssima entrevista ao Santo Padre o ano passado, mas o livro está ali à entrada para quem o quiser adquirir. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite a todos.